Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Que coisa maravilhosa estar aqui com você de novo em mais um Caminhando Juntos. E dessa vez a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? Que a gente estava tendo sobre pecado. Deixa eu tirar aqui a máscara que eu esqueci, sobre tentação. E a gente vai estar fazendo esses estudos com você. Então, eu queria que você abrisse aqui a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, que dizem assim: Então lhe disse o Senhor: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta querendo dominar-te, mas cabe a ti dominá-lo. Eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre a importância de ter domínio próprio. Isso. Cat, como assim domínio próprio? Domínio próprio, muita gente diz assim, é a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos, a nossa natureza humana. Outras pessoas dizem assim, que domínio próprio é a nossa capacidade de resistir a uma tentação, de ter equilíbrio. Eu queria traduzir domínio próprio como a nossa capacidade dada pelo Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito. Então, não é uma coisa totalmente nossa, mas é a nossa capacidade de entender que nós temos um dono, que o Senhor é o nosso dono e que por conta disso é Ele que nos controla e não a nossa natureza humana. Amém? Você só consegue ter domínio próprio se você tiver primeiro a sua comunhão com Deus. Então, se você assiste esse vídeo aqui, você me acompanha, você tem muito carinho por mim, mas você ainda não rendeu a sua vida para Jesus, faça isso hoje. Porque, do contrário, domínio próprio é uma coisa que você definitivamente, querido, não vai ter. Você pode ter um autocontrole bom, e aí você pode conseguir fazer isso em algumas situações, mas vai chegar um momento em que você vai cair, você não vai... Porque Deus, além de nos dar força para resistir, Ele nos dá estratégias. Ele nos dá estratégias para evitar o mal, Ele nos dá estratégias para fugir quando necessário, Ele nos dá uma força extra quando a gente precisa, que a gente tem que se expor e não dá para fugir. Então, o domínio próprio é uma coisa que sim, tem a nossa participação humana, a nossa responsabilidade, mas também tem uma mega power, ultra ajuda de Deus aí, produzindo em nós esse fruto do Espírito Santo, né? Como você pode ver. Mas e aí, Cat? Então, essa é a história de Caim. E eu não vou falar tudo sobre ela hoje, porque eu vou usar ela para falar sobre outra coisinha que a gente vai tratar lá na frente. Talvez amanhã já. Mas quando Caim está prestes, está pensando, Deus sabe, né? Deus sonda o pensamento de Caim, e ele está prestes a matar o seu irmão Abel, o Senhor dá esse conselho para ele. O Senhor diz assim: Caim, vem cá, por que você ficou irado? Por que você ficou triste? Por que você está com o semblante descaído? Que houve? Se você fizer o que é certo, se você me der uma oferta boa, de coração, da primícia, uma oferta como você sabe que eu desejo, eu quero muito mais do que os seus bens, eu quero o seu coração, Caim. Você não sabe que você vai ser aceito? Você vai ser aceito. Eu não rejeitei você, Caim, eu rejeitei a sua oferta. E é isso que a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não nos rejeita, Deus rejeita as nossas atitudes, as nossas intenções do nosso coração. Mas se a gente volta, tem um caminho de retorno, tem um caminho de arrependimento, né? E muitas vezes a gente perde o nosso domínio próprio porque a gente acredita na mentira do diabo que nós fomos rejeitados por Deus. Não, Deus não nos rejeita. Deus não rejeita você. Deus rejeita o seu pecado, entende? Se você se arrepende, se você corrige, você é novamente aceito, porque o amor do Senhor, a Bíblia diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, nem se preocupe, você será aceito se tiver arrependimento.
Deus não rejeitou você, Deus rejeitou o seu pecado. Deus não rejeitou você, Deus rejeitou a sua oferta, que não estava condizente com a intenção do seu coração. E aí, olha o conselho que Deus dá a Caim. Caim, se você não fizer direito, ou seja, se você não quiser rever as suas atitudes, os seus conselhos, o pecado está agonizando, jazendo à porta. Mas ele está ali, ele ainda tem força, né? Ele está querendo conquistar você, porque quanto mais você obedece à sua natureza pecaminosa, mais forte e bem alimentado fica o seu pecado. Quanto mais a gente alimenta, a gente tem um animalzinho, quanto mais a gente alimenta ele, mais gordinho ele vai ficar, né? Por isso que às vezes a gente vê tanto cão e tantas pessoas obesas, né? Comem muito, gastam pouco, enfim. Mas assim também é a nossa natureza humana. Quanto mais ela é alimentada, mais ela é satisfeita. E aí, Deus diz, mas cabe a você dominar. Como assim? Cabe a quem? A mim. Cabe a você. Com a ajuda do Espírito Santo, é verdade. Mas a decisão de dominar é nossa. A decisão de dizer não é nossa. A decisão que a gente coloca no nosso coração, mesmo em meio às nossas maiores fraquezas, e dizer assim, Deus, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Me ajuda, me dá estratégia. E aí Deus vai dar a estratégia para você fugir, e você vai fugir porque você quer fugir. Mas se você orar assim e você já tiver decidido pecar, por mais que Deus te dê estratégia, você vai pecar, porque você decidiu pecar. Domínio próprio é uma coisa muito importante. Leia a Gálatas, a lista, né, dos frutos do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, eu acredito. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 16, que diz assim, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne, os apetites da carne. Andai em espírito. E como é isso, Keti? É ter a consciência da presença de Deus o tempo todo com você. É ter a consciência de que Deus está olhando para você e dizendo assim, então, qual vai ser sua decisão? Vai ficar do meu lado ou vai ficar distante? Então, qual vai ser sua decisão? Então, o que é que você vai fazer? Então, quem você ama mais? A mim ou o seu pecado? É uma escolha, irmãos. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer, você tem domínio próprio. Você só não usa se você decidir não usar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas espírito de amor, de poder e de moderação. Domínio próprio. Equilíbrio. Você tem, sim, à sua disposição. Você precisa simplesmente decidir usar. Eu queria orar por você agora, amém? Geralmente a gente não ora, mas eu queria orar por você. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, independente de quando essa pessoa vai ver esse vídeo. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude a usar o domínio próprio que o Senhor já nos deu como fruto do Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a amar mais a Ti do que ao nosso pecado. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a certeza, a convicção indiscutível, incontestável da Tua presença na nossa vida. Porque na Tua presença a gente não tem coragem de pecar. Que a gente possa ter a convicção não somente da Tua presença, mas de pertencermos a Ti, de que Tu és o nosso soberano, Tu és o nosso dono, Tu és aquele que nos comanda. Faz assim, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo bonito? Então, até um próximo Caminhando Juntos. Eu espero por você. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de mandar o seu like, não deixe de compartilhar,
tá bom? E que Deus edifique muito, 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 muito a sua vida. Um beijo grande e até o próximo Caminhando Juntos.